Olá, tudo bem? Tudo certo? Começando o programa É Show aqui pela TV Grande ABC, canal 3 da NET em São Caetano do Sul, também pela NGT, canal 48 da TV Digital. Tudo bem? Prazer enorme. Faz tempo que eu não vejo você pessoalmente, você também não me vê, não é? Muito bom tê-los aqui. Lembrando que nós estamos ao vivo também pelo Facebook, no facebook.com/seu canal regional. Maravilha? Bom, eu quero falar também do jornal ABC Repórter, aí entregue gratuitamente em todas as regiões do ABC, tá? Um jornal aí com diversas notícias de esporte, saúde, economia, notícias, tá bom? E eu tenho certeza que você encontra em qualquer lugar, vai adorar aí. Já mando um abraço aí pro editor-chefe do jornal também, o Walter Estevam, diretor da TV Grande ABC também. Um abraço do tamanho do Brasil para você, Walter. E hoje no programa É Show, eu tô recebendo ela, que é terapeuta holística. Você sabe o que é terapeuta holística? Pois é, eu tô aqui com a Juliana Varela. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda novamente. A Juliana que já veio aqui no programa É Show e deu uma audiência. Seja bem-vinda novamente, Obrigada, Ju. Valdo, é sempre um prazer estar aqui. Ô, Ju, e nós estamos vivendo aí esse período aí de pandemia, muitas pessoas preocupadíssimas, né? Aliás, eu também estou preocupado demais. E, Ju, como que a terapia pode ajudar as pessoas nesse tempo de pandemia? Você que é especialista aí, mestra no assunto. A gente tenta passar sempre compartilhar um pouquinho do que a gente aprendeu e está aprendendo, né? Porque a caminhada do aprender, ela é constante, né? E eu acho que cabe muito, assim, eu acho que as pessoas estão precisando, na verdade, isso vem se tornando de uma forma repetitiva, né? Os conselhos, enfim, que as pessoas, algumas estão buscando, né? Como elevar o padrão vibratório para não ficar só ao redor do assunto do momento, né? Que não tem como não falar sobre, não comentar, né? Porque nós estamos vivenciando isso. E o que eu até gostaria de falar um pouquinho hoje aqui, de trazer, é um conhecimento, né? Que vem baseado em estudos, que a gente precisa fazer uma relação com o que nós estamos passando com o nosso passado, que são os nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós. Sim. E que faz parte da história. Então, assim, é claro que eu vou ter que dar uma pincelada só aqui, porque a gente não vai ter tempo hábil, mas eu acho que deixar alguns gatilhos para que as pessoas possam, quem tiver curiosidade de estar pesquisando sobre o assunto, eu acho que isso pode conversar com cada um de alguma forma e trazer um norte, um direcionamento, ou ir assimilando tudo isso que está acontecendo. Ô, Ju, então as ações assim dos nossos antepassados interferem no que está acontecendo? Totalmente, sim, é totalmente reflexo. Eu posso contar um pouquinho das... Então, se a gente entrar aí na história desde do surgimento do planeta, né? Eu não vou entrar nas questões de transformação do planeta Terra, aqui naquele todo processo do fogo, enfim, mas assim, se a gente for falar em torno de 1 milhão de anos atrás, isso eu não estou falando dos nossos ancestrais mais recentes, eu estou falando dos lemurianos, né, do surgimento aí dessa consciência que na verdade veio da constelação de Pleiades, né? Então veio das estrelas, essa constelação de Pleiades está no eixo lá do signo de Touro, né? Na Via Láctea, então ela reflete esse reflexo dessa consciência celestial que veio, né, acoplar aqui no planeta, onde começou todo o processo da humanização no sentido do nosso corpo físico, né? Sim. Então essa consciência, Valdo, quando a gente fala de consciência, eles vieram para o planeta no propósito desse projeto divino que todos nós estamos buscando de alguma forma entender e compreender, né, na nossa evolução. Acho que todo mundo galga alguma coisa nesse sentido. Quando eles vieram para cá, então assim, quando a gente tem uma consciência 100%, ela é só energia, ela não tem parte física. E para que eles pudessem, né, esse povo chamado de os lemurianos, para que eles pudessem aterrar aqui no planeta, eles precisaram ter uma camada fina de ego. Tá? Então, assim, eles continuavam sendo divindades, porque, assim, eles eram seres multidimensionais, né? Então, eles conseguiam se deslocar para outras constelações, outros planetas ao mesmo tempo, e começaram a desenvolver esse projeto divino aqui, né, no nosso planeta. E, para isso, eles começaram a construir e habitar aqui. Então, assim, quando se forma essa primeira camada de ego, para aterrar, o que acontece? Eles começaram, entre essas civilizações, na verdade eles conservaram essa consciência por 25 mil anos, né? Então, assim, essa pureza, porque assim, entre a convivência deles não existia guerra, né? Não existia concorrência, não existia
sabotagem. Então, assim, por quê? Porque era uma coisa divina, era pleno. Eles usavam 100% dessa inteligência. Por isso que, né, os resquícios que ficaram dos registros que estão há 250 mil anos atrás, onde a gente já acha histórico disso, né, as pirâmides do Egito, que foram deixadas depois por uma civilização posterior, né, que é o povo que veio de Atlantis, né, que teve a queda depois de Atlântida. Então, se a gente pegar a Ilha de Páscoa, tudo isso, esse registro daquelas pedras que ninguém explica, né, era o que? Era a tecnologia dessa consciência. Só que aí, onde que a gente vai chegar, né? Com esse desenvolvimento, eles também tinham os geneticistas, né? A única coisa que na forma que eles precisaram adquirir mais próxima da nossa, eles eram muito altos, né? Mas assim, leves, né? A proporção de peso, massa era diferente da nossa hoje. Tinham 3 dedos, né? Tinha uma protuberância na pineal, que é a glândula da intuição. E todas as partes do tato, do olfato, elas eram muito aguçadas. Tamanha a inteligência que é incompreensível e muitas questões até hoje os estudiosos não conseguem, né? Como é que uma pirâmide no Egito, lá daquela mais alta, né, de Gizé, tem 146 metros. Quem colocou essas pedras lá, né? Então, assim, eles tinham, né? Então, assim, o que nos assusta e que hoje nós chamamos, que acham que é extraterrestre, na verdade, eles são os nossos ancestrais, né? Mas por que isso choca? Porque justamente quando eles começaram, os geneticistas deles começaram a criar e estudar outras formas de humanoide, houve uma deturpação do DNA. Então, assim, ele foi fragmentado em 12 filamentos, tá? Só que 2 deles é o que nós carregamos hoje, né? Nessa quinta dimensão que nós estamos, então nós carregamos 2 desses filamentos. Os outros 8 ficaram adormecidos, foram descartados, porque como eles eram 100% de consciência e uma camada fina de ego, se prenderam nesses 2 filamentos e essa parte que era sutil, ela ficou meio que adormecida pelos estudos. Então, só que assim, se você for pensar, e nós estamos nesse desenvolvimento, nessa parte, em alguns quesitos atrasados, justamente por conta dessa transformação que depois deu, né, uma parte dela, ela dá errado nesse projeto. Porque aí, conforme nós fomos ficando com 2 filamentos, o que aconteceu? A nossa camada de ego, ela começou a subir. Então hoje, né, todos os problemas que nós estamos vivendo, né, em todo esse período, lógico que teve várias quedas, né, tem Lemúria, depois tem a queda de Lemúria, depois vem Atlantis, que Atlantis eles ainda eram divindades, só que assim, eles eram um povo de 7ª dimensão, mas assim, já tinha um pouquinho de ego, né, e agora a gente tem, né, então assim, a própria forma... Super ego, né? A própria forma de conviver, né? Então, quando você chega na Era de Atlantis, tinham as 7 cidades, né? As famosas 7 cidades. E em cada cidade eles tinham como se fosse 3 alicerces, né? E uma central. Que era o que? Eram as escolas de sabedoria que eles iam passando, então a gente precisaria marcar um outro programa para falar, né? Porque aí daí vem as 12 cartas do tarô, as 12 não, perdão, as 22 cartas, né? Do tarô, que são essas civilizações que vieram, que aí tem os maias, os incas, os astecas, né? Os esquimós, enfim, todos esses que são os mais conhecidos, assim, que remete aí no estudo da história. E aí, com tudo isso, né? Com essa quebra desse DNA, né? O que acontece? O homem foi ficando egoísta, mais egoísta. Então talvez retrocedeu nesse sentido. Nesse sentido, assim, a gente tem muita coisa de tecnologia que vem avançando, né? Porque senão a gente não poderia estar aqui, assim, mas a parte, assim, do ego está sobrepondo a parte dessa camada sutil, né? Que seria a parte do divino, do bom, de quando eu não penso só em mim e aí eu acabo prejudicando o próximo. No caso, o que os nossos antepassados fizeram está, no caso, refletindo no que a gente está vivendo agora, e o que nós estamos vivendo agora vai refletir também no futuro? Vai refletir no futuro, porque assim, nós na verdade estamos assim,
o nosso momento, assim, nós estamos vivendo, tipo, uma era de quinta, né, forma de humanização, né, nos estágios das eras, né? Então ainda virão mais duas para voltar para esse projeto divino, né? Porque, na verdade, assim, o nosso caminhar, ele é um caminhar que, o quê? De uma evolução cíclica, que, na verdade, assim, a gente pensa assim, por que nós estamos vivenciando e viemos aqui? Deve ter um propósito, né, Valdo? Não sei se você se questiona, você em casa se questiona. Creio que tem, né? Creio que tem, é o que nós estamos aqui passando, que passamos à toa. Então, assim, a forma dessa, quando, lá em Atlantis mesmo, quando tinha essas cidades onde eles passavam por escolas para se aprimorar, a forma de organização era tudo muito harmonioso, não tinha guerra, não tinha, como eu falei, né, era puro amor. Então era um sistema de política. Se você pegar a palavra política e o significado grego, né, polis, cidades, e tica tem alguns significados assim, mas está relacionado à ética, ao que é comum, ao que é governado. E hoje, se você vê, há uma ética na nossa política? Não há, mas eu não estou falando aqui de partido e nem de forma de organização, porque quando você expande a consciência, você não está trabalhando com o julgamento daquele que está lá, claro. Entende? É uma coisa retrocedente que já vem há muito tempo. Então, porque assim, quando você pensa em se auto-beneficiar, você está pensando na sua camada de ego. Quando você está pensando, olha, tomara que o coronavírus não atinja só alguém da minha família, mas é a consciência planetária. Tudo isso mudou. Por que mudou? Porque quando eles tinham o DNA utilizando as 12 camadas e o DNA original, Valdo, eles pensavam, né, com a cabeça que a gente tem a parte do consciente e do inconsciente, que é o inconsciente coletivo, é a nossa memória arcástica que fala. O que acontece? Eles usavam 100% da consciência, por isso que eles não estavam preocupados com coisas materiais, conquista, riqueza, isso que é do nosso mundo terreno, que é a terra, a necessidade dessa parte física que veio. Mas o propósito todo é um propósito divino, entende? A gente é muito mais do que isso aqui. E aí o que acontece? Quando teve essa deturpação do DNA, que aí a gente, né, surge aí com esse caminhar com 2 filamentos, essa outra parte do inconsciente, ela está adormecida em nós. Então, assim, é o que nos limita, né? Então, nós vivemos dentro de uma caixa. É como se, né, tivesse aqui e você vai. Então, onde isso se reflete na nossa prática diária? Quando, assim, você tem ações que são do coletivo e você faz automaticamente, você faz no piloto automático, quando você faz um compartilhamento de alguma coisa, que você não está pensando só se aquilo é bom para você ou não, se aquilo vai fazer a sociedade evoluir ou não. Exatamente. Então, você entra num sistema automático e você não se dá conta. E quando você entra nessas vibrações de energia mais terrena, o que acontece? Automaticamente o seu padrão vibratório não está conectado com o que você vai ser daqui quando nós passarmos para outro estágio, que ainda é mistério. Com certeza, Ju. Muitas pessoas participando aqui através do Facebook, tá? Você que está nos assistindo no facebook.com/seu canal regional. Nós vamos fazer um rápido intervalo, tá? Já a Juliana Varela, terapeuta também, vai falar um pouco até sobre o Espaço Benzen, não é? Eu falei que era rápido. Aqui é igual... Você lembra da escolinha do professor Raimundo? Ele falava, é rapidinho, é rápido. Isso. É rapidinho. Juliana Varela, terapeuta, hoje aqui no programa Show, na TV Grande ABC, também para NGT, canal 48 da TV Digital. Nós estávamos falando antes do intervalo, né, sobre o consciente e o inconsciente, como que isso funciona na realidade, Ju. Na realidade que a gente fala, a realidade que a gente está hoje, né, na nossa situação, porque assim, como eu te falei, então nós somos fruto dessa distorção desse DNA, né, então nós trabalhamos só com 5% do nosso consciente. 5%? 5 a 10% do inconsciente e do consciente, perdão, e o restante é o inconsciente, que é a parte do coletivo que está adormecida. Então, do consciente a gente atua com quantos por cento? 5 a 10%. E os 90 é o que está adormecido. É o que está adormecido? Isso, que na verdade... Eu vi uma matéria que o Albert Einstein ele usava mais de 10%. Mas sim, então, mas isso, o que acontece? Quando as pessoas vão tendo consciência, que é essa expansão da consciência, a gente vai liberando esses arquivos desse DNA, desses implantes, porque depois que teve essa mutação, teve alguns chips que foram colocados nas nossas camadas sutis.
energética em todo esse processo, que aqui eu tô tendo que contar de uma forma mais sucinta. Mas no final, uma próxima oportunidade, viu, Ju? Com certeza. Por isso que eu já até preparei alguns spoilers da onde as pessoas podem pesquisar mais e ver mais sobre isso, porque eu acho que é muito interessante. Certo. O que eu acho assim que a gente tem que acolher, e quando você vai tendo uma expansão da consciência, que não é só você falar, agora eu tenho expansão da consciência, não é assim. Estou expandindo minha mente. Eu estou expandindo minha mente, ou então as pessoas têm uma visão equivocada, porque de acordo com o que elas acreditam ou fazem para se conectar com alguma força que elas creiam que exista, Então, assim, em vez de eu rezar 2 horas por dia, eu vou rezar 4, né? Porque então eu vou rezar mais, porque eu não sei o que vai acontecer. Não é o ato em si, entendeu? Porque o que é divino, Valdo, e o que é aquilo que você faz de você com a sua plena consciência, quando ninguém também está olhando. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bobo. Você achar que você vai ou passar alguém para trás, ou alguém que te deu um troco no supermercado errado, sabe, em vez de dar uma nota de 10, deu uma de 100, e aí você fala assim, ninguém tá vendo, no supermercado não vai. São essas questões, porque assim, alguém não tá vendo, só que tipo, o universo está vendo. Que você tá trabalhando o quê? Você tá exercitando seu ego e não seu lado divino. E o universo dá o troco também, não dá, Ju? Com certeza. Olha, eu não falo não, eu sou suspeita, porque assim, o que você tem que ser aquilo que você é pleno, na íntegra, Valdo, porque se você pensa que você vai para um lugar melhor, que vai ter algo a mais, se você vibra no amor, as coisas conspiram ao seu favor. Isso é energia, entendeu? Então, só que o que aconteceu? A gente estava falando do consciente e do inconsciente. Essa expansão da consciência, esses arquivos, existem técnicas terapêuticas que ajudam a limpar esses chips e esses arquivos para que você possa expandir a consciência e automaticamente o que isso vai beneficiar você? Você sofrer menos, ter menos angústia, depressão, a você ter essa criatividade de lidar com o novo, que é o que está pedindo esse momento. A gente está preocupado com os casos, com as pessoas que estão morrendo, isso é fato, ponto. Só que assim, o que é que isso veio desestruturar, tirar daquele comodismo que estava, e eu não estou falando que as pessoas são acomodadas, nada disso. O que é que isso desestrutura para uma nova readaptação? O que é que o mundo fala? Que o mundo está gritando que eu preciso modificar, que agora as estrelas no mar aparecem, o monte do Himalaia é avistado. Então, por exemplo, tem muitas empresas que esse forçado home office depois vai virar uma questão que foi, olha, isso deu certo. E quanto isso vai beneficiar a camada atmosférica, percebe? Porque até então, quando eles estavam aqui, o projeto divino não era prejudicar a Terra, era só fazer ela evoluir. Só que o próprio homem, pelo ego em si, ele está colhendo o quê? O que foi plantado. Né? Quando a ganância, a soberba, né? Então o egoísmo, tudo isso, onde você vira o centro, a gente está voltando para quê? É a colheita. Então, e o mundo está falando então assim, esse repensar, esse recolocar e esse recriar faz parte da nossa evolução. Quando você não olha isso com um lado só, tipo, onde está meu Deus? Por que eu estou passando por isso? Os nossos ancestrais passaram por coisas piores. Para que nós estivéssemos aqui. Então você acolhe isso e é o que tem para hoje. Então, como é que eu posso mudar? Começando dentro de mim. E então, por exemplo, terapia de barras de axis, a gente consegue limpar o inconsciente. Terapia de barras de axis. Sim, e expandir para você viver melhor, para você expandir as suas potencialidades de criatividade, logo vai refletir no seu trabalho, no seu bem-estar emocional. A gente limpa esses arquivos ruins. É uma coisa interessante de falar, por que muitas pessoas têm medo de água? Eu sou uma delas, tá? Tem medo de água, porque quando muitos de nós vivemos na época de Atlantis, né? Nós só estamos aqui revivendo, tem isso também. E aí o que acontece? Todas essas quedas que acabam em água, né? Com os dilúvios, então isso tem reflexo. Quando eu subo a altura, eu vou assim, ó, segurando as coisas assim, ó. É mesmo? Um medo de altura, mais um medo. Tudo isso que conversa e está conversando com as pessoas que estão assistindo, então assim, aquelas percepções de um cheiro, de um reflexo, de um sonho que você sonhou com alguma coisa lá no Marrocos, com certeza você já teve lá em algum outro momento. Mas aí isso aí é assunto para outros programas, né? E onde que a pessoa pode fazer essas terapias, Ju, com você? Pode
pode fazer conosco, né, no Espaço Benzen, ou com os terapeutas habilitados, por exemplo, com barras de Axis, a gente consegue fazer. Tem uma outra técnica que a gente está utilizando também com cristais etéricos, inclusive com cristais a gente consegue fazer à distância. E os cristais à distância, eles são 400 vezes mais potentes do que a pedra, tá? E essa técnica é trazida por quem? Pelos pleiadianos. Tá? Então, são canalizações que fazem com algumas pessoas, né? Eu sou uma pessoa canalizada porque eu recebi quem recebeu a canalização compartilha com alguns terapeutas, então aí tem que ser um terapeuta para fazer, e à distância a gente consegue emanar vibração, tanto para tirar a dor, para amenizar. Por quê? Porque eles também querem nos ajudar. E eles estão em contato, esses portais que ficaram abertos depois que Lemúria acabou, então na Ilha de Páscoa, no Egito, por que eles são lugares de alta conexão? Ali na toda a costa da Califórnia, onde ficaram, na Grécia, né, na Polinésia, o Havaí, por que as pessoas que vão para lá, elas têm uma conexão, sentem a energia diferente? Porque são os portais que eles deixaram. E eles estão nessa transição, não é que assim, acabou isso lá e morreu. Muitos deles que evoluíram, que são divindades, eles continuam, é só a gente dar abertura, conversando conosco e nos trazendo esses materiais divinos dessa tecnologia que a gente não tem, para que nós possamos nos elevar espiritualmente. Entende? Entendi. Muito interessante. E aí, viu? vai, né? Tem muita coisa bacana, né? Sou suspeita para falar. E isso assim, Valdo, eu tô falando, mas assim, as pessoas devem achar que ou é crença, ou é religião. Não é nada disso. Eu vou deixar estudo mesmo, é estudo, né? Comprovado. E se você pegar para estudar e começar a linkar, fazer as associações com a astronomia, com as estrelas, tudo isso não é uma coisa só do ocultismo. Tudo isso há indícios. Como eu falei, 250 mil anos atrás tem registros históricos e essas conexões fazem sentido. Assim como eu falei para você que as cidades que existiam em Atlantis, que eram as 7 cidades, que cada delas tinha 3 pilares e que eles passavam por um processo evolucional, se você fizer 3 vezes 7, 21, com mais a central 22, são as cartas, os arquétipos, os arcanos maiores do tarô. Então, você joga tarô também? Sim, também jogo tarô, mas com cunho terapêutico, não adivinhatório. Ah, tá, é com cunho terapêutico. Porque tem aqueles que fazem com adivinhatório, né? Isso. E tem o cunho terapêutico. Isso, o terapêutico, ele está totalmente associado com a astrologia, com esse histórico real, sabe? O tarô que eu jogo é um tarô. Por isso que fala que ele é terapêutico, porque é difícil a gente olhar para a nossa sombra, né, e lidar com os nossos medos. Inclusive, eu gostaria de falar que essa questão agora que me veio, por que as pessoas também estão desesperadas e angustiadas porque estão trancadas dentro de casa? Isso é uma questão do inconsciente, porque se trabalhava muito é porque eu não tinha tempo para os filhos, agora eu tenho tempo para os filhos e não aguento ficar em casa. Não, você percebe que assim, que não há um equilíbrio, mas isso é natural, né, porque as pessoas se pegam, às vezes, reduzindo a velocidade da rotina delas e isso causa um estranhismo. Porém, o que é de se pensar é que outro dia eu estava conversando com uma amiga terapeuta. Será que esse desespero para ir para um shopping ou para sair de casa ou para ver os amigos, claro que a gente tem saudade de abraçar as pessoas. Claro, com certeza. Mas enfim, no inconsciente coletivo, o que está isso? Porque se eu saio, eu compro, futilmente eu me preencho de coisas. Às vezes não são necessárias. Eu me distraio e aí se eu fico sozinha na minha casa, eu fico com os meus filhos, enfim, com os meus parentes, aquilo começa a dar uma aflição e uma agonia, mas talvez seja o medo de olhar para dentro de si e lidar com o seu eu mesmo, com a sua sombra. Percebe? Então, assim, eu acho que o mais difícil é essa autoanálise, é você se questionar quem sou eu, por que eu vim, para onde eu vim, para onde eu vou. Né? O que é que você vai deixar dessa vida? Porque se você pensar no piloto automático desse mundo egoísta que a gente está, claro que a gente precisa trabalhar, precisa ter conforto, porque é a necessidade do nosso corpo. Mas esse piloto automático que foi chipado e implantado depois da distorção do DNA, o que acontece? As pessoas correm numa velocidade de ganância, né? De querer mais, sem saber onde vai chegar. E de repente você morre, infarta de tanto trabalhar. Você percebe? Então, assim, onde é né? Onde é que está o seu propósito de vida? Exatamente. Olha, o que você está falando está fazendo eu até refletir aqui, viu, Ju? Está conversando com você? O importante é deixar uma vontade de se questionar, de você, né, buscar entender saber mais, quem é você ser uma também, pessoa se conhecer, melhor. Né?
conhecer, ser uma pessoa melhor. Não importa que assim, o mundo está acabando, o mundo é corrupto, quem sou eu e eu não vou consertar. Não, a gente vai deixar a história para os que vão vir. Uma coisa que você falou que eu acho super interessante, Ju, também é sobre o universo, né? Que o universo, ele realmente dá o troco, né? Isso é uma coisa que eu sempre tive convicção. A gente tem, assim, às vezes as pessoas reclamam que as coisas não dão certo na vida, o que todo mundo tem os seus momentos, né, Valdo? Nem tudo são flores. Até porque se não há uma desestrutura e você sai da zona de conforto, você não tem a próxima etapa. Quando você olha isso como um benefício, como uma escola, você fala, opa, né, não tem escolha, eu só escolhi para cima, não é? É verdade. Então você recua para pegar impulso. Então você tem que ir, né? Se você está aqui nessa situação é porque você está capacitado para isso. Com certeza. Né? É uma escola. Justamente o vídeo que eu trouxe com a intenção de passar no final, ele fala sobre isso. Mas se a gente não conseguir passar, eu vou publicar depois no Instagram. Ju, inclusive o programa já está acabando. Ai, que saudade. Mas a gente vai marcar uma próxima oportunidade. Vamos sim, será sempre um prazer. Vamos marcar até você definir todos os seus temas. Vamos ver se a gente marca. Vamos ver se a gente marca uma vez por mês para você vir aqui novamente. Tá bom? Valdo, como eu te falei que eu preparei umas dicas, pode falar que vai estar na minha página do Instagram. Claro. Já passa as suas redes sociais também. Isso, eu vou deixar as dicas terapêuticas, porque eu sabia que o tempo é curto, né? Isso. E esse assunto passa rápido, então, @JuvarelaTerapeuta, Benzen, né? _Benzen também, o nosso projeto. Gostaria de deixar um beijo para minha sócia e amiga terapeuta Joyce, né? Que está trabalhando, por isso que não viemos as duas. E qualquer dúvida, assim, a gente vai estar postando nas redes sociais algumas dicas de como as pessoas expandirem a consciência em casa. Vou deixar a biografia dos estudos que eu faço também lá no Instagram, daqui a pouco, depois da Tá certo. Tá passando aqui no nosso TP os seus contatos, tá bom? Legal. No Instagram, @JuvarelaTerapeuta e @Espaço Benzen, onde você está atendendo também. Isso também, com os atendimentos presenciais alternados, tomando cuidado, e com os atendimentos que funcionam na mesma eficácia à distância. Online. Com energia, isso mesmo. Tá certo, então. Tá bom, Valdo? Muito obrigado, viu? A gente marca uma próxima oportunidade. Obrigado, Valdo. Muito obrigado para você que está na sua... Há uma bela lenda dos índios Cherokee sobre o ritual de passagem que diz isto. O pai leva o filho para a floresta, coloca uma venda nos olhos e o deixa lá sozinho. O jovem deve permanecer sentado em um tronco a noite toda, sem remover a venda até que os raios do sol o avisem que é de manhã. Ele não pode e não deve pedir ajuda a ninguém. Se ele sobreviver à noite sem se desmoronar, será um homem. Não pode contar a sua experiência aos amigos ou a ninguém, porque cada jovem tem que se tornar um homem sozinho. O jovem está claramente aterrorizado. Ele ouve muitos barulhos estranhos ao seu redor. Certamente existem feras ferozes ao seu redor. Talvez até homens perigosos que o machuquem. O vento sopra forte a noite toda, balançando as árvores. Mas ele continua corajosamente sem tirar a venda dos olhos. Afinal, é a única maneira de se tornar um homem. Finalmente, depois de uma noite assustadora, o sol sai e ele tira a venda dos olhos. É nesse momento que ele percebe que o pai está sentado no tronco ao lado dele. Esteve de guarda toda a noite, protegendo o filho de qualquer perigo. O pai estava lá, embora o filho não soubesse. Nós também nunca estamos sozinhos. Na noite mais assustadora, no escuro mais profundo, na solidão mais completa, mesmo quando não nos damos conta disso, Deus nunca nos abandona e nos guarda, sentado no tronco ao nosso lado. Estamos juntos.